Olá, meu irmão, minha irmã, a paz. Pastor Miro Pires aqui, mais uma vez para a gente responder aqui a caixinha de perguntas que vocês colocaram aqui no Instagram. Vamos lá? A primeira pergunta está dizendo assim: é pecado dever a tia da cantina? Então vamos lá. Falando sobre dívidas, né? A dívida de um cristão. Então, assim, há muitas passagens na Bíblia que falam, né, a respeito de dívidas. Então, existem dois lados na dívida. Existe o lado do credor, existe o lado do devedor. E o que eu posso dizer a respeito disso é que muitas vezes existem pessoas que vão agir de má fé, que vão contrair dívidas já sabendo que ela não tem condição de pagar. Isso, ao meu ver, é sim pecado. Pecado de irresponsabilidade, porque você está sendo irresponsável com aquela pessoa que você está contraindo a dívida, né? Ou que de repente tá até uma pessoa que está sendo fiadora sua ou fiador seu, e você sabe que você não vai ter condição de honrar, e mesmo assim você está tomando aquele dinheiro. Isso é uma conta. E mesmo que for uma empresa, né? Uma empresa ela é formada por pessoas, né? Pessoas fundaram aquela empresa. Existem donos daquela empresa que se empenharam para construir aquela empresa, independente se ela foi constituída por meios lícitos ou ilícitos, aquela empresa ela está de pé, existem funcionários, existe uma estrutura. Então eu penso dessa forma. Isso é um caso, uma condição. Mas existe uma outra condição em que a pessoa ela contrai uma dívida, ela tem condição de pagar aquela dívida no momento, mas por qualquer situação, uma situação de desemprego, uma situação especial, de necessidade especial que aconteça na vida dela, ela vai acabar deixando de pagar aquela dívida porque ela tem outras prioridades. E quando eu falo de prioridades, são as necessidades básicas. Ela precisa se alimentar, ela precisa ter um mínimo básico de saúde, né? A moradia, de repente, o pagamento do aluguel. Então, todas essas questões podem fazer com que a pessoa fique endividada em outras contas, em outras áreas, certo? Existem até passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, que falam a respeito de perdão de dívida, né? E quem somos nós para não perdoar, de repente, a dívida de um irmão ou de uma irmã, se o próprio Deus, né, ele promoveu esse perdão, né? Existia o ano do perdão, né, em Israel, que era o 7º ano, onde toda a dívida era perdoada, a dívida dos patrícios, né, ou seja, dos irmãos. E Jesus foi a maior prova, né, a maior prova de que nós devemos perdoar. É claro que você vai falar assim, mas perdoar então é merecimento? Não, perdoar não é merecimento. A gente não perdoa porque a pessoa merece ou porque nós somos muito bons. Não, nós perdoamos e temos que perdoar porque Deus nos perdoou. Né? Jesus ele nos perdoou primeiro. Ele se fez pecado por nós e para que nós fôssemos perdoados, nós fôssemos salvos. Então é isso que eu vejo, assim, dever a tia da cantina foi uma forma meio polêmica de falar de dívida, né? Então eu acho que assim, a palavra do crente ela tem que ser sim, sim e não, não. Se você tem condições de pagar, você tem condições. Só que pode acontecer de no decorrer do tempo você deixar, né, de ter condições de pagar. E isso ninguém vai poder colocar uma arma na sua cabeça e falar, não, você tem que pagar porque você contraiu essa dívida e de qualquer forma você vai ter que pagar. Então não é assim que funciona, né? Deus não pensa dessa forma, muito pelo contrário. Deus ele conhece a intenção do coração e ele sonda os nossos pensamentos, amém? Então acho que eu respondi a pergunta. Vamos para a próxima?